Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema: a Bíblia como um todo é a verdade? Jesus e seus ensinamentos de amor. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu não quero com esse vídeo quebrar a fé de ninguém, tá? Não é para quebrar a fé das pessoas, mas para trazer mais luz, mais conhecimento a essa questão. E assim as pessoas se tornarem mais livres mentalmente. Claro, aqueles que quiserem. Porque Jesus disse assim: buscai a verdade e ela vos libertará. Ou seja, a verdade, o conhecimento, liberta principalmente a mente e o coração. Já a religião, muitas vezes, ela te aprisiona mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente. Muitas vezes a religião aprisiona a mente das pessoas. Então nós vamos trazer uma explicação sobre isso. Primeiro, entendam, se eu tenho 10 livros, eu tenho 10 livros e seleciono 5 livros para vocês lerem. Ora, se eu quero dar liberdade a vocês, eu tenho que dar os 10 livros a vocês. Mas eu selecionei 5. Então eu dei só 5 para vocês lerem. Com certeza eu estou manipulando, conduzindo e limitando o conhecimento de vocês só dentro daquele círculo de 5 livros. Não é verdade? Então, se eu tenho 10 e quero dar liberdade a vocês, eu tenho que dar esses 10 livros para que vocês leiam e tirem as suas conclusões. Agora, se eu dou só 5, com certeza eu estou com uma segunda intenção aí, de manipular, de limitar e de induzir o seu conhecimento dentro daquele círculo que eu selecionei. Ponto. Isso aconteceu dentro do cristianismo, dentro da Bíblia. Através dos concílios que foram feitos, por Roma e etc., eles compilaram a Bíblia, eles selecionaram aqueles livros que a população poderia ler e não incluíram outros livros, principalmente os chamados apócrifos. Então isso mostra que a intenção deles é manipular, a intenção do sistema religioso, que é muito inteligente. A intenção é manipular, conduzir e limitar o conhecimento da população. Tanto é que as igrejas, durante muito tempo, principalmente a igreja romana, durante muito tempo, não permitia que a população lesse o livro, a Bíblia. O livro era interpretado pelos sacerdotes e aí a população escutava o sacerdote. Então está na cara que eles tentaram, de alguma forma, e conseguiram, claro, manipular. Essa é um dos meios de manipulação. Mas existem também meios de manipulação que vieram depois através das traduções. Colocar vírgula, tirar vírgula, mudar o sentido de uma frase, mudar o entendimento de um contexto. Isso tudo veio durante um tempo. Chegou na época do protestantismo. O protestantismo nasceu já de dentro da própria Igreja Católica. Lutero saiu da Igreja Católica. Lutero era um católico. Então o protestantismo nasceu de dentro da Igreja Católica. Ele já veio com uma Bíblia já manipulada.
Mas o protestantismo tira mais alguns livros da Bíblia. Com certeza, novamente, induzindo e manipulando o conhecimento de um povo. Hoje em dia nós temos uma Bíblia totalmente dividida e, mesmo dentro do cristianismo, diversas divisões. O que eu quero com isso? Que vocês quebrem a fé de vocês no cristianismo? Não. Não é isso. Eu quero que possamos estudar cada vez mais, né, o próprio cristianismo e buscar aquilo que tem de bom do cristianismo e eliminar, descartar aquilo que está negativo. Ora, se você é cristão, você tem que seguir a Cristo, Jesus. Se Jesus é o reflexo de Deus na Terra, ou o próprio Deus na Terra, como os cristãos acreditam, então deve-se seguir o próprio Jesus. E o que ele fala e o que ele exemplificou. Certo? Então Jesus tem que ser o centro. Mesmo estando ali dentro da Bíblia, ele tem que ser o centro. Então qualquer coisa que não se alinhe com o que ele falou e exemplificou, seja no Velho ou seja no Novo, nós devemos descartar. E aquilo que se alinha, nós devemos pegar para nós. Ora, o que Jesus falou e exemplificou na Bíblia, nos Evangelhos, João, Marcos, Lucas e Mateus. O que Jesus exemplificou e falou? Jesus, ele não, apesar dele ter uma família e viver num ambiente judeu, Jesus não fala para nós seguirmos rituais, doutrinas, conceitos humanos. Ele não fala isso. Os exemplos dele são muito mais exemplos de amor e tudo que se engloba dentro do amor, né? Perdão, misericórdia, compaixão, tolerância e etc. E Jesus, várias e várias vezes, nos chama à prática desse amor. Ora, prática é obra, né? Muitos vão dizer assim: mas Jesus também estava no Velho Testamento. Poderia existir no Velho Testamento profecias, sim, sobre a vinda de Jesus. E existe profecias sobre a vinda de Jesus. Isso não é descartado, mas isso não significa que a Bíblia toda seja a palavra de Deus, a inspiração divina, imutável, etc, etc. Não. Por quê? Porque pelo comportamento de Jesus e pelo que ele ensinou, muitas coisas do Velho e algumas até do Novo, principalmente de Paulo, são contraditórias ao ensinamento de Jesus e ao exemplo que Jesus trouxe. Ora, no Antigo Testamento tínhamos um Deus totalmente irado, revoltado, torturador, vingativo, né? Só estudarem o Velho Testamento. Mas Jesus mostra, através dos exemplos e através dos ensinamentos, né, uma característica divina totalmente diferente. Então, vejamos, se Deus é imutável, como diz também a própria Bíblia, ele mudou de comportamento? Por que ele não é o mesmo no começo e no fim? Vamos dizer assim. Por que ele não é o mesmo sendo Jesus e não é o mesmo
que o Velho Testamento. Ora, então vemos sim contradições ali existentes. Entendem? Jesus também bateu de frente, vamos dizer assim, sobre diversas coisas que existiam no Velho Testamento. Então, na época antiga, antes de Jesus, existia o olho por olho, dente por dente. Jesus foi contra o olho por olho, dente por dente. Existia o conceito de apedrejamento, tanto de uma mulher adúltera quanto de um filho adolescente rebelde. Era ordenado que fosse apedrejado. Jesus, no caso da mulher adúltera, vai contra o apedrejamento. Era permitido era normal, né, no Antigo Testamento, você odiar o seu inimigo. Jesus diz que não devemos odiar, mas devemos amar o inimigo. Ouviste o que foi dito antes, porém eu vos digo assim. Jesus se comportou assim. Então, Jesus, ele disse isso. Ouviste o que foi dito antes, porém eu vos digo assim: não matar, não odiar o seu inimigo. Aquele que falar raca por seu irmão já vai para o fogo do inferno, né? Já vai ser julgado. Claro, fogo do inferno tem uma tradução para isso. Não vamos trazer aqui a tradução. Podem deixar nos comentários se quiserem. Mas existe uma tradução mostrando que inferno eterno, na verdade, não é sem fim. Então, Jesus falou sobre condenação? Sim, falou, porque a condenação ou o mal é uma consequência de você se comportar mal, como já ensinamos em outros vídeos aqui no nosso canal. Porém, muito mais que isso, Jesus ensinou o amor. Jesus ensinou o amor e tudo que se engloba dentro do amor, como eu disse: misericórdia, justiça, igualitária, a cada um segundo as suas obras. Então, isso é uma justiça igual para todos, cada um segundo as suas obras. Então, Jesus ensinou tudo isso. O perdão, perdoar 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7 na Cabala, um número cabalístico, né? Significa infinitamente. Jesus pede que perdoe infinitamente. Né? Aquele que pedir para você andar 1.000, ande 2.000 quilômetros com ele. 2.000 milhas, né? Se te bater numa face, oferecer a outra. Todo o Sermão do Monte, Jesus fala sobre amor, compaixão, pureza de coração. Quando Jesus elogia lá o bom samaritano e manda fazer igual a ele, vá e faça o mesmo, Jesus está se referindo para que nós façamos a caridade, tenhamos compaixão com o próximo. Jesus também fala que quando fizermos o bem a um dos pequeninos, a um dos mais necessitados, que estiver com fome, com sede, e etc e tal, a ele fazemos esse bem. Então, se pegarmos todo o conjunto, Jesus ensina muito mais o amor e tudo que engloba o amor do que qualquer questão relacionada à doutrina ou à fé cega ou a rituais. Qualquer coisa que se ligue à religião vazia, Jesus não ensinou. Ele ensinou sim através dessas práticas de amor, e práticas são obras, você conquistar a salvação e a sua purificação interior. Isso que Jesus ensinou também se liga, essa essência, entendam, essa essência também se liga ao que Buda ensinou, ao que Sai Baba ensinou, ao que Chico Xavier ensinou, ao que outros de diversas outras religiões
também ensinam. Então a essência de tudo é o amor, cujo qual Jesus também ensinou e exemplificou. Então é muito importante, gente, abrirmos a nossa mente, olharmos de uma forma mais clara toda essa questão para não ficarmos presos mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente a religiões que vão nos limitar. Entende? Religiões que vão nos prender a dogmas, a rituais, a conceitos de homem, a doutrinas de homens. Porque o que importa mesmo e o que realmente vai fazer você ou eu, ou qualquer um evoluir, né? Eu também, porque eu não sou perfeito. Então eu vou evoluir e ser salvo, ser considerado salvo, como diz a religião cristã. O que vai fazer isso é o amor por si mesmo e o amor pelo próximo, consequentemente o amor por Deus. Porque Jesus ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, tudo está girando em torno do amor. Mas, infelizmente, tem pessoas que não querem e não tentam enxergar essas questões, porque ainda estão presas a doutrinas, a conceitos de homens, a ideologias de homens, e dentro dos seus corações também não conseguem amar ainda. Então é difícil aceitar esse Jesus amoroso. Eles preferem um outro aspecto que eles criam de Jesus. Porém, como eu disse e repito, se estudarmos a fundo, vamos ver que a essência que Jesus mostrou muito mais amor e tudo que engloba o amor do que outras coisas. Entende? Então, Jesus mostra o amor para cada um de nós. E também nos traz, através desse amor, a liberdade da consciência. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, deixe seus likes. Muita paz a todos.